E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero prosseguir com a discussão sobre funções pares e ímpares, que ela começou num vídeo anterior, na parte 1, e em que isso se traduz quando a gente vai tentar calcular os coeficientes da série de Fourier. E visto o que foi visto no vídeo anterior, em que eu apresentei o conceito de função par e ímpar e como que uma função pode ser sempre escrita como a soma de uma função par com uma função ímpar. E vale aqui observar que existem funções que podem ser consideradas funções pares, algumas que podem ser consideradas funções ímpares, e existem funções que não se enquadram em nenhuma das duas categorias, elas não são nem pares nem ímpares. E, no entanto, toda função, seja ela par, ímpar ou nenhuma das duas coisas, pode ser representada como a soma de uma função par com uma função ímpar. Então essa foi a discussão do vídeo anterior. E aqui agora eu quero passar para a parte de discussão sobre integrais envolvendo função par e função ímpar. E então, para começar essa discussão, vamos imaginar que a gente tem aqui uma função f, aqui vai ser o t, aqui é o t, e aqui é a f de t. E então aqui eu vou representar uma função qualquer aleatória, pelo menos de 0 para valores positivos de t, né? Ou não negativos. Se essa função ela é uma função par, então com relação ao eixo y, a gente vai ver uma simetria, né, dos valores que ocorreram lá na parte positiva para essas partes negativas. Essa função f de t sendo par, ela vai se comportar aqui. Se ela se estende, né, ela pode ser que ela continue para cá, continue para lá, mas esse padrão em que o que a gente vê à direita meio que aparece à esquerda como num reflexo, como se aqui a gente tivesse um espelho e tudo que a gente vê desse lado, todo o padrão que a gente vê desse lado direito, a gente vê se repetindo do esquerdo, então, de fato, essa função f de t é uma função par. E, por outro lado, eu vou copiar essa própria f aqui e vou repeti-la aqui. Vamos imaginar o seguinte, que a gente tem uma função que se comporte dessa maneira, pelo menos para t maior que 0 ou maior ou igual a 0, a depender de como a função está definida. E eu vou copiar esse cara aqui e vou pedir para inverter horizontalmente e vou pedir para inverter verticalmente. Se a gente vê esse tipo de comportamento se repetindo aqui embaixo, e essa função eu vou chamar de g de t para não ter confusão com a primeira. Então a gente tem aqui duas funções, f de t e g de t. E aqui a f de t foi explicada porque ela é uma função par. E bem, aqui para essa f de t, se a gente tentar verificar, por exemplo, aqui a função avaliada num ponto qualquer do domínio t asterístico, né? Essa altura aqui, com relação a esse eixo vertical, onde estão representados os valores de f de t. Se a gente tentar verificar, avaliar o valor dessa função em menos t asterístico, a gente vai verificar que o valor obtido vai ser o mesmo, essa altura, né? Esses dois valores avaliados, né, a função em t asterístico e a função em menos t asterístico, elas assumem o mesmo valor. A gente vai ter que a f de menos t asterístico é igual a f de t asterístico. E isso define, e se você perceber a ideia desse padrão aqui, para qualquer ponto em que você calcule a função, você vai ter esse mesmo efeito. A f em menos um ponto é igual a f num determinado ponto. Isso define essa f aqui como sendo uma função par. E já quando a gente fala dessa g de t, vou pegar um valor aqui, por exemplo. Se eu calcular aqui esse t asterístico aqui, aqui a gente tem então a altura relacionada a g de t asterístico. E se eu considerar aqui o menos t asterístico, a gente aqui, mais ou menos, tem a altura, no caso aqui vai ser o valor negativo, né, da g de menos t asterístico. E
Agora, quando você compara, por exemplo, essa distância aqui, ó, né? Na verdade, deixa eu desenhar um pouco mais longe. Essa distância aqui, ó, que vai do eixo T até a G de T asterisco. Quando eu pego essa distância e comparo com essa distância aqui, salvo por erros do meu desenho, obviamente, essas distâncias são iguais. A distância em que a G de T asterisco está do eixo T e que a G de menos T asterisco está do eixo T é a mesma distância, tá? Salvo por alguma imprecisão do meu desenho, que eu fiz desenho à mão. Então, essas distâncias são iguais. Só que enquanto G de T asterisco apresenta um valor que aqui no caso vai ser positivo, essa G de menos T asterisco possui o mesmo módulo que G de T asterisco, mas com sinal trocado. Em outras palavras, nesse caso aqui, a gente tem que a G de menos T asterisco é igual a menos G de T asterisco. E se esse padrão se permanece dessa maneira, né, se repete, né, ao longo do gráfico da G, continua para cá, se esse padrão permanece, então a gente vai dizer então que a G de T é uma função ímpar. Assim como a gente falou que a f de t seria uma função par, caso esse padrão se continue se manifestando, a g de t então vai ser uma função ímpar. Então deixa eu deixar essa anotação aqui de que essa função é ímpar, aqui junto com a g. E deixa eu pegar essa anotação aqui que a f é uma função par e deixar aqui junto com a f, porque a gente vai desenvolver a ideia de integrais associados a essas funções. E prosseguindo então nessa comparação, deixa eu diminuir essas funções aqui um pouco para ter um pouco mais de espaço. Eu vou começar por essa função aqui, que é a função par. Deixa eu fazer uma cópia dela aqui. E vamos pensar um pouco sobre integral envolvendo essa função f de t. E aqui, deixa eu apagar esse limite, esse valor da função calculado em menos t asterisco e t asterisco. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que a gente queira calcular essa integral no intervalo simétrico de menos a até a. Então, a gente quer calcular a integral de f de t nesse intervalo simétrico de menos a e f de t é uma função par. E partindo da interpretação da integral como uma área, bem, aqui eu estou marcando é o zero, né? E se você considerar essa parte aqui, seria a integral de menos a até zero, correto? E essa área agora aqui azul é a integral de 0 até a. E visualmente eu creio que você perceba que a área achurada em verde parece ser igual à área achurada em azul. Em outras palavras, a integral dessa função de menos a 0 parece ser igual à integral de 0 até a. E se essas integrais são iguais, de menos a 0 é igual a de 0 a a, então parece que a integral de menos a até a é a mesma coisa que o dobro da integral de 0 até a. Isso aqui até que vai ser verdade, e o objetivo é a gente mostrar, e isso nem é muito difícil de demonstrar. Então, esse é o resultado que a gente quer ver, e é o que eu vou desenvolver aqui agora. E se você considera, vamos pensar o seguinte, a gente quer calcular a integral dessa f de t de menos a até a. Então, a integral de f de t de menos a até a dt. Com propriedade de integral, a gente sempre pode quebrar o integrando, né? Eu posso quebrar em de menos a até zero, de f de t dt, mais a integral de 0 até a de f de t dt. E agora eu vou fazer uma mudança de variável para essa primeira integral aqui. Bem, nessa primeira integral a gente tem o seguinte, a gente tem o t pertencendo ao intervalo de menos a até zero. E se eu fizer uma mudança de variável, né, e trocar o t por menos t, então menos t vai pertencer ao intervalo de menos a até menos zero. E menos a até menos zero, eu posso escrever de a até zero. E além disso, o dt vai ter que ser trocado por menos dt. Né? Enquanto t estava associado a dt, menos t vai estar associado a menos dt. Então aqui eu vou ser levado a ter um menos dt.
O que significa que essa primeira integral ela vai poder ser escrita assim. A integral de a 0 de f de menos t vezes menos dt. Então, eu vou passar esse menos aqui para fora. E a segunda integral eu não mexi, então eu mantenho a integral de 0 a de f de t dt. E deixa eu apagar isso aqui agora, não preciso mais disso. Isso aqui vai ser igual, então, a quê? Essa primeira integral, a gente tem que lembrar que f é par. Então, a f de menos t é a mesma coisa que a f de t, visto que a função f de t é uma função par. Então, eu posso escrever como a integral, aqui tem um negativo, né, de a até 0 de f de t dt, mais a integral de 0 a de f de t dt. Ok. E agora, como última propriedade de integral, vale lembrar o seguinte, que se você tem uma integral de xa até xb, de f de x dx, se você trocar a ordem do limite, né? Se você, ao invés de calcular essa integral, você quisesse calcular a integral de xb até xa, se você trocasse, né, esses dois aqui de posição, se você fizesse essa troca, você torna a integral negativa. Então, trocar a ordem do intervalo de integração faz com que você troque o sinal da integral. E é exatamente isso que eu vou fazer nessa integral aqui. Então, eu vou escrever como menos a integral, e ao invés de escrever de a até 0, eu vou escrever de 0 até a, e aí eu teria que trocar o sinal aqui, de f de t dt. Só que com esse menos duas vezes aqui, essa integral ela passa a ser positiva. Mais a integral de 0 a a de f de t dt. E daí, a gente tem a mesma integral, duas vezes, né? Isso é igual a duas vezes a integral de 0 a de f de t dt. E era esse o resultado que a gente queria demonstrar que visualmente parecia muito razoável. A integral de menos a até a de f de t dt, desde que f seja uma função par, é o dobro da integral de 0 até a. E nesse desenho aqui, seria a parte hachurada em verde, se você quiser calcular a integral de menos a até a, que seria calcular a integral disso aqui tudo, de menos a até a, ou seja, a área verde mais a área azul, se você tiver na interpretação de área, né? A área verde mais a área azul é igual ao dobro da área azul. Também poderia ser o dobro da área verde, nada impede, né? Aqui eu botei a A, né, para a área azul. Então, a área verde mais a área azul é o dobro da área azul, nesse caso da f de t ser uma função par. E a interpretação disso é que a integral de f de t, a integral de uma função par no intervalo simétrico, pode ser representada dessa maneira aqui. E, então, de fato, deixa eu escrever isso aqui. A integral de menos a até a de f de t dt é igual a duas vezes a integral de 0 a de f de t dt. E essa é uma propriedade para f de t. Vamos lembrar que aqui a gente está falando de f de t par, né? Isso vale para as funções pares. E então, eu vou substituir esse gráfico aqui por esse gráfico de baixo com esse resultado, porque ele é um dos resultados relevantes que eu queria concluir aqui com você hoje. E agora eu posso apagar essas contas todas aqui. E a gente vai partir agora para a parte da função ímpar, mas a parte da função par está aqui, está demonstrada. E agora então, para essa parte, deixa eu apagar um pouco de coisa aqui, deixa eu apagar essa G aqui e apagar essa aqui também.
Acho que eu peguei coisa demais, não foi? Isso. Deixa eu apagar essa g aqui. Eu vou me basear agora nessa função g de t, que é uma função ímpar. E eu quero analisar essa ideia de intervalo simétrico. Então, deixa eu apagar isso aqui, t asterístico, e vamos pensar nesse mesmo intervalo, de menos a até a, e a gente quer calcular a integral de g de t de menos a até a. Então, a gente quer a integral de menos a até a de g de t dt. E aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou representar essa parte aqui em verde, então, que é a integral de menos a até zero. E essa aqui em azul, ela vai ser a integral de zero até a. E daí, quando você pensa em termos de área, se você olhar direito, vamos esquecer por um momento a ideia do sinal da integral, mas essa área aqui em verde parece visualmente ser igual a essa área aqui da parte em azul. Inclusive, dá para verificar isso. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa parte aqui, vou repetir aqui, e se eu fazer a ideia de inverter horizontalmente e inverter verticalmente, que é fazer a ideia da antissimetria, se eu tentar sobrepor isso aqui, exceto por questão de imprecisão do meu desenho, tá vendo que essa área achurada em verde meio que se sobrepõe a azul, querendo dizer que ali a gente meio que tem a mesma área. Deixa eu cancelar isso aqui, apagar. Então, essa é a ideia. Essa área aqui, então, em verde, deixa eu selecionar aqui, pode ser com a vermelha. Essa área aqui, ela vai ser igual a essa área aqui. Visualmente, a gente consegue ver isso. E o problema, então, disso que eu destaquei ali, é que se a gente divide a integral de menos a zero de g de t dt mais a integral de 0 até a de g de t dt, embora essas áreas, né, visualmente a gente falando ali, essas áreas elas sejam iguais, a primeira integral ela vai ter um valor negativo, porque essa região verde achurada, essa área verde achurada, ela está abaixo do eixo t, né? Ela está assumindo valores negativos de g de t. E quando a gente considera a outra área, né, a outra região, ela vai ter um sinal positivo, porque ela está na parte positiva, acima do eixo t, parte positiva, valores positivos de g de t. Então, aqui, na verdade, eu vou deixar positivo. Agora, em módulo, esses valores são iguais. Se a gente pensar em termos de área, em módulo esses valores são iguais. No entanto, quando a gente tira a ideia do módulo e assume simplesmente a integral, os números são iguais em módulo, mas eles têm sinais diferentes. Então, a ideia é que isso aqui vai acabar resultando em zero. E, na verdade, é isso mesmo que vai acontecer. Para a função ímpar, no intervalo simétrico, a gente vai verificar que a integral, né, dessa função, g de t, que é ímpar, no intervalo simétrico, ela acaba dando zero. E deixa eu diminuir isso aqui um pouco. Na verdade, isso aqui a gente quer demonstrar, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. E vamos tentar fazer a demonstração disso, desse resultado que visualmente faz muito sentido. E então, vamos ver se algebricamente ele faz sentido também. E a ideia aqui é a mesma desenvolvida no primeiro caso, né? Então, a gente vai ter o seguinte, que a integral de menos a de g de t dt pode ser quebrada a integral de menos a zero de g de t dt, g de t dt, mais a integral de 0 a de g de t dt. E pelos mesmos motivos que antes, né, eu vou trocar aqui o intervalo de t, eu vou trocar a variável para menos t, o que significa que o que é dt vai acabar sendo trocado por menos dt. E uma integral que ia de menos a até zero passa a ir de menos a, né, até menos zero, que no final das contas dá de a até zero. Então, vou fazer essa substituição e vou ficar com o seguinte. Aqui vai ficar, então, a integral de a até zero de g de menos t, já que a gente trocou a variável para menos t, vezes menos dt. E a outra integral, não vou mexer, de 0 a
de g de t dt. Bom, aí as alterações são, g de t é uma função ímpar, então g de menos t é igual a menos g de t. Né? Essa é a definição da função ímpar, a g de t é uma função ímpar. Então, vai valer isso para ela. A g de menos t é a menos g de t. Então, eu vou escrever como menos a integral de menos g de t dt de a 0. Agora, esse menos aqui eu posso cancelar com esse menos, e no final das contas, isso é a integral de a 0 de g de t dt. E a outra integral, não estou mexendo, a integral de 0 a a de g de t dt. E isso, então, pode ser escrito como... aqui, a gente tem a integral de 0 a a, ou melhor, de a até 0, né? E a integral de a até 0 pode ser escrita como menos a integral de 0 até a. Quando a gente inverte o intervalo de integração, a gente troca o sinal da mesma maneira que antes. Então, eu vou poder escrever como menos a integral de 0 a de g de t dt mais a integral de 0 a de g de t dt. E aí o caso é que a gente tem aqui a mesma integral, uma positiva e outra negativa. Então, é menos a integral de 0 a de g de t dt mais a integral de 0 a de g de t dt. Isso, obviamente, dá zero. E isso, então, mostra que esse resultado aqui em cima, de fato, é igual a zero, como visualmente a gente detectou. Né? A gente olhou o olhômetro, parecia que as áreas eram iguais e como elas têm sinais diferentes, elas iam se cancelar, e de fato foi isso que aconteceu. Então, da mesma forma que eu fiz antes, eu vou agora aqui apagar esse monte de conta que não é mais necessário. E, por fim, a gente fica com esses dois resultados bem interessantes associados a integrais. Né? Então, a integral de uma função par no intervalo simétrico, a integral de uma função par no intervalo simétrico é igual ao dobro da integral em metade, né? De 0 até o limite, né? Metade desse intervalo simétrico. E quando a gente tem uma função ímpar, a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico é igual a zero. E então, por que esse resultado ele é importante? Em particular para quando f de t e g de t são funções periódicas e a gente quer representar a f pela sua série de Fourier e representar a g pela sua série de Fourier. Qual o impacto desse resultado quando a gente pensa em funções periódicas e em representações via série de Fourier? Então, eu vou começar aqui com o caso em que a gente tem uma f de t par. Então, eu vou escrever aqui caso, função par. Então, a gente está tentando calcular a série de Fourier para uma função par. E vamos lembrar das propriedades, né? A gente acabou de ver essa propriedade aqui, que a integral de menos a de f de t dt é igual a duas vezes a integral de 0 a de f de t dt. Então, f de t é uma função par. E a gente viu também que se a função for ímpar, então se a gente calcular a integral de menos a em intervalo simétrico de g de t dt, isso acaba resultando em zero. E a série de Fourier de f de t, né, a série de Fourier de f de t a gente escreve como a0 sobre 2, mais o somatório de n igual a 1 até infinito, de an cosseno de n ômega t, mais bn seno de n ômega t. E vale o lembrete aqui, então, aqui a f é par, e aqui eu estou falando da g ímpar, ok? Então, no caso da função par, é só multiplicar a integral de 0 a por 2, e no caso da função ímpar, a integral no intervalo simétrico resulta em zero. E a gente vai começar analisando, então, a série de Fourier aqui, da função par, de uma função f de t par. E daí, para não ter confusão, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa função aqui, g, ao invés de g, eu vou chamar de i de ímpar, então ímpar de t, e essa função f aqui, eu vou chamar de p de par.
Então, aqui vai dar o dobro da função par, p, só para a gente não confundir com essa f aqui, que é a função em si que a gente quer fazer a representação via série de Fourier. E, para o caso da f par, bom, eu vou precisar ajeitar um pouco esse gráfico aqui. Primeiro eu vou remover essas contas, essas achuradas que eu dei aqui, né? Essa área achurada. Vou tirar isso aqui também. E vale o seguinte, essa f, ela não prossegue aqui de uma maneira que a gente não conhece, né? Então eu vou tirar essas reticências aqui. Na verdade, essa f de t é uma função periódica. Eu vou aumentar aqui esse espaço para representar a f de t. Né? Aqui vai estar o eixo t. Esse eixo de cima aqui, tudo bem, ele é o f de t. Se a função f de t ela é periódica, então, deixa eu colocar aqui 90. Então, a gente tem esse comportamento aqui, daqui até aqui, ele vai continuar se repetindo ao longo de t, ao longo do eixo t. Então, esse pedaço aqui inteiro, ele é o t grande, ele é o período, não é isso? Então, a gente tem menos metade do período aqui e metade do período aqui. E essa é a região de análise. E, no entanto, esse comportamento aqui da f, esse é um comportamento que se repete. Então, a função ela continua aqui, ela também continua aqui, e ela prossegue indefinidamente nessas duas direções. Deixa eu ver se eu consigo alinhar mais ou menos bem aqui. Isso. E ela prossegue indefinidamente para cá e indefinidamente para cá, para a esquerda e para a direita. E daí, deixa eu jogar ela para o canto e a gente quer definir, então, vou diminuir ela um pouco aqui para não ficar grande demais. E a gente quer definir os coeficientes da série de Fourier. O coeficiente A0, ele é dado por 2 sobre t, a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, de f de t dt. O coeficiente AN, cada um desses AN, eles são dados por 2 sobre t, a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, de f de t cosseno de n ômega t dt. E cada um dos Bn é dado por 2 sobre t, a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t, seno de n ômega t dt. E então, começando pelo A0, a gente tem que o A0 é 2 sobre t, a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, de f de t dt. Ou seja, o A0 ele consiste na integral de f de t num intervalo simétrico de menos t meio até t meio. No entanto, a gente tem, no caso da f ser par, né, a gente está estudando o caso par, se a f for par, a gente está nas condições dessa integral aqui de cima. Né? Se a gente tem uma integral no intervalo simétrico, ou seja, de menos um valor até mais esse valor, e se essa função ali dentro, integrando, for par, você pode calcular de zero até o determinado valor, de 0 até a, e multiplicar a integral por 2. Então, a gente está no caso em que o a ele vale t sobre 2. E daí a gente pode escrever essa integral como 2 sobre t vezes 2 vezes a integral de 0 até o a, que é o t sobre 2, de f de t dt. E, resolvendo aqui, a gente vai ter 4, né? Então, 4 sobre t, a integral de 0 a t sobre 2, de f de t dt. E, na verdade, esse passa a ser o coeficiente para o A0 quando o f de t é par. Então, eu posso, inclusive, fazer essa alteração aqui, nesse A0.
Então, esse A0 ele passa a ser, então, 4 sobre t, a integral de 0 a t sobre 2 de f de t dt. E o A0 está resolvido. E agora falta, então, a gente fazer o AN. Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos calcular o AN. Bom, o AN ele é dado por 2 sobre t, a integral de menos t meio a t meio de f de t cosseno de n ômega t dt. Agora, veja bem, f de t a gente está na suposição para o caso em que f de t é par. Então, essa função é par. Só que a gente sabe também que a função cosseno de um ângulo também é uma função par. Então, nesse integrando, a gente tem uma função par vezes uma função par. E no vídeo anterior, na primeira parte dessa discussão, foi visto que uma função par vezes uma função par resulta numa função par. Ou seja, esse integrando do AN contém uma função par. Isso aqui é uma função par. E o que a gente viu sobre função par é que estamos nas condições de um intervalo simétrico de menos t meio até t meio e o integrando é par. E quando o integrando é par, mesma coisa que o A0, você pode multiplicar por 2 e calcular unicamente a integral de 0 até um determinado valor que você está calculando a integral. Então, isso pode ser escrito como 2 sobre t vezes 2, a integral de menos t meio, ou melhor, a integral de 0, né? A integral de 0 até t meio de f de t cosseno de n ômega t dt. E da mesma maneira que antes, 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente tem 4 sobre t. E então, esse passa a ser o novo valor para o AN para o caso da f de t ser uma função par. E daí eu posso atualizar esse AN aqui. Aqui em cima passa a ser 4 sobre t. E esse intervalo aqui de baixo é 0. Não é isso? Deixa eu apagar aqui. Escrever 4 sobre t. E também o AN checado. Está resolvido. Falta agora, então, a gente resolver o BN. E o BN, então, deixa eu apagar esse cálculo do AN. O BN ele é dado por 2 sobre t, a integral de menos t meio até t meio, de f de t seno de n ômega t dt. Só que nesse caso, a f de t, de fato, a gente está na suposição que a f de t é uma função par. No entanto, a seno de n ômega t, a gente sabe que seno é uma função ímpar. Seno de um ângulo, né? Seno de ômega, seno de n ômega t é uma função ímpar. E a questão é que quando a gente faz par vezes ímpar, uma função par vezes uma função ímpar, isso resulta numa função ímpar. Então, diferente do caso anterior, a gente tem que esse integrando aqui, f de t seno de n ômega t é um integrando, é uma função ímpar, ele resulta numa função ímpar. Então, isso aqui é ímpar. E o que acontece quando a gente está calculando a integral de uma função ímpar, de uma coisa que é ímpar, né? O que acontece quando a gente faz isso no intervalo simétrico, de menos t meio até t meio? Acontece esse caso aqui. A integral de uma função ímpar no intervalo simétrico resulta em 0. Então, vai acontecer que isso aqui vai ser igual a 0 e a gente não vai ter o BN. Então, quando a f de t é uma função par, a gente pode apagar isso aqui tudo e dizer o seguinte: Bn é igual a 0. Posso apagar essa parte aqui também, né? E está resolvido. Então, é isso aqui que acontece quando a gente está calculando a série de Fourier de uma função par. O que acontece é que o coeficiente Bn ele desaparece da conta. E daí, para uma função par, se f de t é par, e também periódica, né? E f de t mais t grande é igual a f de t pequeno, né?
ou seja, as indicações de que f é uma função de fato periódica, segue que a f de t ela pode ser representada por uma série de Fourier como, então, o A0 sobre 2 mais o somatório de AN cosseno de n ômega t, e eu não tenho por que botar o Bn aqui, de n igual a 1 até infinito. E nesse caso, o A0 é 4 sobre t, a integral de 0 a t meio, de f de t dt, e o AN é dado por 4 sobre t, a integral de 0 até t meio, de f de t cosseno de n ômega t dt. E tá aí, esse é o caso par. Então a função f de t, ela se resume a simplesmente calcular os coeficientes a0 e a n, e não temos que calcular o Bn. E agora falta analisar o caso de quando a gente tem uma função g de t e que a g de t é uma função ímpar. Então eu vou anotar aqui, a gente está falando agora do caso de função ímpar. E a gente quer determinar os coeficientes da série de Fourier e se o fato dela ser ímpar tem algum impacto sobre esses coeficientes. Aqui continuam válidas as duas observações anteriores. Então, se a gente tem a integral no intervalo simétrico de menos a a de uma função par, deixa eu colocar aqui par de t dt, é o mesmo que calcular o dobro da integral de 0 até a de par de t dt. E também a observação para a função ímpar, né? A integral de menos a de uma função ímpar de t dt no intervalo simétrico resulta em zero. E assim como foi feito com a outra função, a função par, né? Não basta agora a gente ter uma função que seja par. Se a gente está falando de série de Fourier, então a gente sabe como essa função ela prossegue nessas reticências aqui. Na verdade, ela precisa repetir esse comportamento. Então, eu vou apagar as reticências e preciso representar esse comportamento sendo repetido. E daí, deixa eu limpar aqui e aumentar esse gráfico para a gente poder representar uma porção maior dessa função. Eu acho que assim está legal. Eu consigo representar um pouco mais dessa função g de t. Então, deixa eu repetir esse padrão aqui. Então, esse padrão ele vai se repetir mais ou menos aqui. E também mais ou menos aqui. Não é isso? Mais ou menos aqui. E daí vale observar, agora sim, a gente pode até colocar umas reticências na direita e na esquerda, né? Querendo dizer que esse gráfico ele continua apresentando esse padrão. Então aqui a gente está falando de uma g de t, que quando você analisa num pedaço, né, centrado em zero, ela é uma função ímpar, mas a gente está falando de g de t, uma função periódica. Ou seja, eu creio que seja fácil de você ver que quando você anda nesse intervalo aqui mais ou menos, você vai ver que esse padrão definido nesse intervalo que eu estou chamando de t grande, que nesse intervalo, veja bem, é uma função ímpar. Esse padrão dentro desse intervalo, que é uma função ímpar, vai se repetindo tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, se esse pedaço todo é o t grande dessa função, então aqui a gente tem o metade do período negativo e aqui a gente tem metade do período positivo. Então, menos t grande sobre 2 para um lado, t grande sobre 2 para o outro. E agora, deixa eu apagar esse t grande aqui, e a gente quer tentar determinar os coeficientes de Fourier, da série de Fourier dessa função. Vou diminuir ela um pouco aqui, chegar para o canto para a gente poder tentar escrever os coeficientes, tendo a informação de que g de t de fato é uma função ímpar. E para a gente lembrar, a g de t, então, pode ser representada pela sua série de Fourier da forma A0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN
cosseno de n ômega t mais bn seno de n ômega t. E da mesma forma que antes, a gente conhece como determinar esses coeficientes. O A0 é 2 sobre t grande, a integral de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2, de g de t dt, que a gente está falando de g de t. O AN é definido como 2 sobre t grande, a integral de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2, de g de t cosseno de n ômega t dt. E por fim, o Bn ele é igual a 2 sobre t, a integral de menos t grande sobre 2 a t grande sobre 2 de g de t seno de n ômega t dt. E a gente quer determinar, então, ver se o fato da gente conhecer a informação de que g de t é ímpar impacta em alguma coisa nesses coeficientes. E essa análise vai ser feita à luz dessas informações, assim como foi feito anteriormente para f de t par. E então, vamos começar pelo A0. Na verdade, eu vou tirar ele daqui e vou passar aqui para calcular ele e depois eu retorno ele para lá. E esse aqui é bem simples. A gente sabe que a g de t é ímpar, então aqui a gente tem um integrando ímpar. E esse integrando, né, está sendo integrado no intervalo simétrico de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2. E quando a gente integra uma função ímpar no intervalo simétrico, a função ímpar, né, o resultado da integral vai ser zero. Então, na verdade, isso aqui vai ser igual a zero. Então, a gente não vai ter o A0. Né? A gente não vai precisar se preocupar com o A0. Na verdade, o A0 ele vai ser igual a zero. E é bem isso mesmo, sem muita complicação. O A0 está calculado. E agora, para o AN, o que a gente vai ter? Bom, deixa eu colocar o AN aqui, fazer o mesmo procedimento. Estamos no intervalo simétrico, então de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2. Agora, quanto ao integrando, a g de t é uma função ímpar. G de t é ímpar. E a função cosseno de t, a função aqui cosseno de t, a gente sabe que cosseno de t é uma função par. Então, no integrando, a gente tem uma multiplicação de uma função ímpar por uma função par, e isso resulta numa função ímpar, correto? E o que acontece? Bom, então o fato é que, nesse nosso caso, nós temos um integrando que é ímpar. Esse integrando aqui como um todo, ele é ímpar. E o que acontece quando a gente tem uma integral no intervalo simétrico de uma função ímpar? Bom, a gente tem, mais uma vez esse caso aqui, zero. Então, na verdade, os AN, no caso de g de t ser uma função ímpar, eles também zeram. Então, eu posso apagar isso aqui tudo, porque o resultado final é que também, assim como o A0, os AN vão ser iguais a zero. Então, eu vou colocar ele aqui e está resolvido. Se g de t é uma função ímpar, os AN da série de Fourier também são iguais a zero. E agora, por fim, a gente tem que resolver o Bn. Bom, mais uma vez, estamos nas condições de um intervalo simétrico, de menos t meio até t meio. A gente está falando do t grande, que é o período. E dessa vez, a gente tem o seguinte efeito. G de t é uma função ímpar. No entanto, seno de n ômega t também é uma função ímpar. E como visto no vídeo anterior, se você multiplica uma função ímpar por uma função ímpar, o resultado final é uma função par. Isso significa, então, que esse integrando aqui como um todo, esse integrando, ele é uma função par. Então, a gente recai, na verdade, agora, nas condições dessa primeira igualdade aqui em cima, que a integral no intervalo simétrico de uma função par, então o integral de menos a até a de uma função par, é o dobro da integral de 0 a a da integral dessa mesma função. Então, aqui, eu vou poder escrever que o Bn ele é 2 sobre t vezes o dobro da integral de 0 até t meio de g de t seno de n ômega t dt. E aqui a gente tem 2 vezes 2, isso dá 4. Então, aqui a gente tem
4 e está resolvido. Essa é a expressão final para o BN. Então, deixa eu apagar isso aqui. E, por fim, temos aqui o BN. O BN é 4 sobre t grande, a integral de 0 a t meio, g de t seno de n ômega t dt. E então, deixa eu jogar isso aqui para cá, temos o cálculo dos coeficientes. Todos eles estão aqui. Encerramos no caso da função g de t, ainda é mais fácil ainda representar a g de t para sua série de Fourier. Então, a g de t ela é simplesmente o somatório de n igual a 1 até infinito de bn seno de n ômega t com bn igual que a gente calculou ali em cima, 4 sobre t grande, a integral de 0 a t meio de g de t seno de n ômega t dt. E, enfim, tá aí. Conseguimos. Essa, então, é a g de t. E, então, para sumarizar o que foi dito, se a gente tem uma função f de t, a gente sabe que ela é uma função de fato, uma função par, né? Então, a série de Fourier da f de t, a gente não precisa calcular o bn. A gente calcula só o a0 e o an e a gente fica com f de t igual a 0 sobre 2, mais o somatório de an cosseno de n ômega t com n indo de 1 até infinito. Não precisamos aqui considerar o bn. O a0 ele se torna, ao invés do 2 sobre t, ao invés de 2 sobre t, a integral indo de menos t meio até t meio, né? A gente usa as propriedades de integral de função par num intervalo simétrico, e então a0 virou 4 sobre t, integral de 0 a t meio f de t dt. E por fim o an, pelos motivos discutidos, virou 4 sobre t, integral de 0 a t meio f de t cosseno de n ômega t dt. E para o caso da g de t ser uma função ímpar, fica mais fácil ainda, né? No caso, se g de t é uma função ímpar, a série de Fourier de g de t só possui o bn, não possui nem o a0, e também não possui o an, apenas o bn. Então, fica somatório de bn, seno de n ômega t, de n igual a 1 até infinito. E os coeficientes bn são 4 sobre t, integral de 0 a t meio, g de t, seno de n ômega t dt. Então, isso resume o que foi discutido aqui. E para esse vídeo, então, aqui eu esqueci do t, né? Esqueci de indicar o eixo t aqui. Então, para esse vídeo, era só isso mesmo que eu queria discutir com você. Ele é um vídeo essencialmente conceitual e teórico. E mais para frente, para conseguir calcular de maneira mais facilitada, né, de maneira mais dinâmica, a série de Fourier de algumas funções, a gente pode usar o fato de conhecer algumas coisas sobre a função, como saber se ela é uma função par ou ímpar. Ou, ao menos, o que compõe aquela função, se tem algum trecho que seja par ou que seja ímpar e que possa facilitar a gente na hora do cálculo dos coeficientes da série de Fourier. E, enfim, então eu desejo para você bons estudos e é isso aí.